Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou ranquear os primeiros 20 livros do mestre Stephen King em ordem cronológica. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E um vídeo bem especial porque eu vou classificar e falar um pouquinho de muito livro do mestre. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você sentar o dedo no botão do like, porque ajuda muito no engajamento, principalmente para vídeo assim que dá um certo trabalhinho. E também já aproveita para se inscrever no canal, que ainda tem muito vídeo do Stephen King vindo aí. E todos os livros que eu citar aqui hoje tem o link de compra da Amazon aqui na descrição. Comprando com o meu link ajuda muito, porque gera uma comissão aqui para o canal, para você não ter nenhum custo adicional, fora que não precisa ser necessariamente livros, pode ser qualquer outra coisa que você comprar no site da Amazon. Então, se você se interessar por algum dos livros que eu citar aqui hoje e usar o meu link, vai me ajudar demais. Gente, assim, para quem já é inscrito no canal há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu tô nessa jornada de ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica de publicação, para poder pegar todas as referências do que é conhecido como Kingverso, que é o grande universo do Stephen King, onde ele conecta alguns lugares, alguns personagens, alguns acontecimentos. Então tem muito livro dele que dá spoiler de outro livro. E como eu queria muito ler os livros dele e entender todas as referências, por mais sutis que fossem, então eu optei por ler tudo na ordem, inclusive eu leio junto com um grupo de leitura coletiva, administrado pelo Gabriel, da @Joyland. Todo fim de livro a gente debate sobre ele e isso acrescenta muito na experiência de leitura. E a gente está há mais de um ano nessa missão e cada vez eu tô mais apaixonada. E aqui então eu selecionei os 20 primeiros livros publicados pelo King. E aqui tem de tudo, tem ficção, tem o não ficção dele, o Dança Macabra, tem quadrinho, Creepshow, tem tudo que ele publicou, porque se esse homem publicar a lista de mercado dele, eu vou colocar na programação e querer ler também. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo em que eu faço um ranking dos 10 primeiros livros, só que nesse vídeo eu faço um pódio mesmo, desde o primeiro lugar até o 10º lugar. Só que chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer um pódio, colocar um livro na frente do outro, porque é muito livro incrível. Então, dessa forma, pelo Time Maker, para mim faz muito mais sentido classificar e selecionar eles num ranking desse formato. Aqui então tem os 20 livros e eles já estão classificados em ordem cronológica. E eu fiz a minha classificação com... Aqui ficam os livros absurdos, os perfeitos, 0 defeitos, 5 estrelas, favoritados. Tem aqui também o muito bom, que são os livros incríveis, os sensacionais, mas que por algum motivo ou outro me impediu de dar 5 estrelas para ele, favoritar. Tem também os livros Thank You Next, que são os livros ok. Obrigada, valeu pelo que proporcionou, mas próximo. São os livros que não me impactaram tanto. Aí tem os livros que não rolou muito, que a minha experiência foi mais negativa do que positiva. Então não são livros ok, são livros que não curti muito. E tem a classificação Li Errado, que eu peguei do Bruno, do canal Navegando, que também fez um ranking com todos os livros que ele leu do Stephen King. Eu super concordo com ele, que o King ele não tem livro ruim, não é que ele escreveu um livro ruim. Eu é que li errado. E começando então com o livro de estreia do mestre, que é o Carrie a Estranha, um livraço. Pra mim é um livro muito bom. Pra mim, o King começou com os 2 pés na porta. E o King já começou levantando pautas que eu amo. Aqui ele foca muito no bullying que a Carrie sofre. E eu acho incrível a sensibilidade que o King teve na hora de apontar algumas problemáticas que a Carrie tem como mulher. E ele descreve a realidade muito bem. Fala também bastante sobre o fanatismo religioso da mãe dela e como essas características contribuíram muito para o desfecho do livro. E eu só não coloco o Carrie no absurdo 0 defeitos, porque uma coisa que me incomodou nessa leitura é que bem no meio já tem um spoiler do grande finale, então perde muito o elemento surpresa no final. E para mim isso acaba interferindo na experiência de leitura. Mas, no geral, eu super indico Carrie para quem quer começar a ler King, principalmente porque esse livro ele não tem nenhum elemento de terror, ele foca um pouco mais na ficção científica, nos problemas da personagem
e também um livro curto, ele tem por volta de 200 páginas. Eu particularmente não acho ele arrastado em nenhum momento do livro, e eu acho que quem ainda não leu King, com esse livro, vai conseguir pegar muito dos elementos característicos do autor e que a gente consegue encontrar em alguns outros livros, como as críticas sociais, um problema na família que desencadeia um problema muito maior, os personagens muito bem descritos, muito aprofundados. E na maioria dos livros do King tem alguns desses elementos e é uma vibe que eu amo. E, inclusive, graças à esposa do Stephen King, a Tabitha King, que a gente consegue desfrutar dessa obra, porque o King mesmo odiou. Ele achou a obra um lixo, ele literalmente jogou o livro no lixo. A Tabitha foi lá e resgatou e insistiu para ele publicar essa obra. Então, Tabitha, muito obrigada. O próximo livro publicado é o Salem, e para mim ele é um livro muito bom. Aqui o King se inspirou muito em Drácula e realmente tem muitos elementos de Drácula nesse livro. Mas principalmente aqui a gente tem um personagem nesse livro que é uma casa, que é a Casa Marsden, e que tem um peso de influência muito grande nos habitantes da cidade, que é Jerusalém Slot. E aí nessa cidade coisas estranhas, macabras acontecem com frequência. E para mim o livro é muito bom, ele só não é perfeito porque ele tem alguns picos. Eu achei, pelo menos, alguns picos que muita coisa tá acontecendo, de repente fica mais morno, nada de muito interessante acontece. E eu senti o dedinho prolixo do King nesse livro, mas bem de leve. E para quem gosta de histórias de vampiro, eu super recomendo. Próximo livro é O Iluminado, e para mim é um livro absurdo. Eu surtei lendo esse livro muito positivamente. Eu me apaixonei demais pela relação familiar do Danny com o pai dele, o Jack, a mãe dele, o Wendy. E nesse livro a família vai passar uma temporada no Hotel Overlook, que também é um personagem, e eles estão sozinhos, isolados nesse hotel que fica longe de todos e de tudo. E o Jack, ele é doente, ele é alcoolista, e aqui o King, ele retratou muito da própria doença dele nesse personagem, e o que leva a gente a confundir e se questionar se o personagem realmente ele tem uma má índole, ou o quanto a doença afeta nas atitudes dele e também o quanto o hotel influencia. E eu falo bastante dessa análise mais patológica no vídeo resenha que eu fiz, que eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição. E pra mim aqui tudo é perfeito, dose certa de prolixidade, de descrição dos personagens, de terror psicológico. Enfim, esse livro é tudo pra mim. O próximo já é o livro proibido do King, que é o Fúria, que é o primeiro livro publicado com o pseudônimo Richard Bachman. E para mim o livro é um livro Thank You Next. Nesse livro, o King ele vai contar a história do Charlie, que é um adolescente. Ele entra armado na escola e coloca alguns colegas e professores como reféns. E eu gostei muito das críticas sociais que o King levanta nesse livro, mesmo ele escrevendo super novinho. E fica bem evidente na narrativa que ele escreveu bem inexperiente. Mas aqui ele fala muito sobre machismo, sobre homofobia. E justamente aqui ele vai contar como essas características podem desencadear consequências drásticas e que acabam levando esse personagem, o Charlie, a refletir sobre o meio que ele vive. E o King acabou proibindo esse livro porque ele acabou sendo associado com alguns casos reais de adolescentes que entraram armados em escolas, em locais públicos. E eu conto mais sobre as críticas levantadas e sobre esses casos reais também no vídeo de resenha. E é um vídeo que tem um retorno muito positivo, que eu gosto bastante. Então, se te interessar, primeiro dá uma olhadinha lá no vídeo de resenha para depois encarar essa leitura. E os pontos negativos que me fizeram deixar ele aqui nessa classificação de livro ok, valeu, próximo, é que a narrativa me incomoda muito. Ele é narrado em primeira pessoa e tem muitos diálogos infantis, realmente incômodo, mas é basicamente pela falta de experiência mesmo do Stephen King. Próximo livro, que é o A Dança da Morte,
livro absurdaço, um livraço literalmente de 1247 páginas, um tijolaço que ficou como o meu preferido do King por muito tempo e que mesmo sendo um bitelão foi um livro que eu terminei e leria fácil mais muitas páginas dessa história e foi sensacional porque eu li esse livro bem no auge da pandemia em abril de 2020 e foi uma experiência única ver tantas semelhanças entre essa ficção e a nossa realidade, porque aqui também o King aborda um vírus super letal que elimina boa parte da população e os poucos sobreviventes eles são polarizados e divididos. E esse é um livro bem concentrado na ficção científica. Ele fala muito também sobre o governo e como são temas que eu amo, foi sensacional. Eu li todas as 1247 páginas afoita, para mim não teve nenhum momento do livro arrastado ou monótono. Fora também que nesse livro a gente é apresentado ao vilão, ao Randall Flagg, que aparece em muitos outros livros do King. E a apresentação descritiva do personagem nesse livro eu gosto muito. Inclusive nesse livro tem vários personagens que eu gosto. Tem o Tom Cullen, o Stu, o Nick, o Glenn. Nossa, saudades desses personagens. Uma hora eu vou largar tudo e vou reler Dança da Morte. É isso. Próximo livro é Os Sombras da Noite, é o primeiro livro de contos do King e para mim ele é um livro muito bom. Esse livro tem muitos contos e vários contos bizarros, bem sem noção, mas o King aqui nesse livro ele tá assim com a criatividade no topo. E apesar de ser um livro que eu já li faz um ano, eu consigo me lembrar de vários contos desse livro. Os meus preferidos inclusive são o conto Bicho-Papão, Às Vezes Eles Voltam, nossa, um conto incrível. O Último Degrau da Escada, O Ressalto e Esfumantes LTDA. Nossa, são contos que eu amei demais. Próximo livro é mais um do pseudônimo Richard Bachman, que é o A Longa Marcha. E esse livro eu definitivamente li errado. Nossa, com esse livro eu tive uma péssima experiência. A narrativa dele muito infantil, me incomodou demais. E eu não consegui comprar a distopia desse livro. Porque nessa história, os jovens eles se inscrevem num rolê que eles têm que caminhar até morrer e apenas sobra uma pessoa. Mas nossa, eu achei esse livro muito ruim. Inclusive, hoje eu tenho as minhas dúvidas se foi um problema na tradução, porque quem leu esse livro em inglês gostou muito do livro. Então, quando eu tiver na pegada de ler algum livro em inglês, eu vou dar uma segunda chance para ele, mas não tão cedo. Próximo livro é o A Zona Morta e, meu Deus do céu, livro absurdaço. Nossa, que livro incrível. Aqui o King ele consegue finalmente retratar um relacionamento amoroso que eu consigo gostar de fato das duas partes. Inclusive o personagem principal, John Smith, virou o meu crush literário da vida. E ele é um professor com um poder em que quando ele toca numa pessoa, ele consegue ver algo intrínseco sobre essa pessoa, que pode estar relacionado ao presente, ao momento atual, ou pode ser também algo do passado dela, ou também ainda algo que vai acontecer no futuro. Essa é a primeira história do King que se passa em Castle Rock, que dá um start em referências a livros futuros. E esse livro ele foca muito em ficção científica, também em política, porque esse personagem principal, o John, ele toca numa pessoa, num cara que ele pretende ter uma ascensão política, ele quer virar presidente dos Estados Unidos. Inclusive, até hoje, ele é um dos personagens que eu mais odeio. Ele é muito bem descrito e que me lembra um certo outro presidente que a gente conhece muito bem e que eu tenho exatamente a mesma repugnância. E Zona Morta também tem uma resenha aqui no canal, uma resenha que eu gosto muito. O próximo é o A Incendiária e eu acho ele um livro muito bom, principalmente por conta do final do livro e do pós-fácil. Ele é um livro que começa muito bem, ele conta a história de um casal, que é o Andy e a Vicky, e eles participam de um experimento científico na faculdade deles, e que faz com que eles desenvolvam alguns certos tipos de poderes. Inclusive, esse casal, eles têm uma filhinha, que é a Charlie, e que ela também carrega um poder incrível. E, consequentemente, a Charlie, ela começa a ser perseguida pelo governo, mais especificamente pela oficina. Só que na metade desse livro, pra mim, ele tem uma barrigada, ele
desacelerou bastante, mas depois ele voltou a ficar interessante e o pós-fácil é muito bom porque ele associa algumas características e ele dá várias informações sobre a história, sobre os personagens, traz alguns significados que eu gostei bastante. Próximo livro é A Autoestrada, mais um livro do Pseudônimo. E esse livro, pra mim, não rolou muito. Aqui a gente conhece o Bart, ele mora numa casa com a esposa dele. Só que bem ali onde eles moram, nessa casa, vai ser construída uma rodovia em cima. E a prefeitura pede para então que eles se mudem e dá opções para eles de outras casas. Dá opção também da prefeitura dar um valor para eles e eles podem fazer o que quiser com esse valor. Pode comprar uma outra casa, pode mudar de bairro, de cidade, de país, eles fazem o que eles quiserem. A prefeitura está comprando, né, a casa e o terreno para que ela construa essa rodovia. A mulher do Bart, ela super topa, não tem muito o que fazer mesmo, né? Só que o Bart não. O Bart tem um apego muito grande a essa casa, porque foi ali que o filho dele, que é falecido, ele morou, ele cresceu, e o Bart tem muitas lembranças desses momentos naquela casa. E ele bate o pé falando que ele não quer sair. E esse livro, ele tem uma carga dramática muito grande, mas que eu não consegui me conectar nem com o drama, nem com o personagem. Mas isso é porque eu, particularmente, tive experiências muito diferentes do personagem. Eu já morei em mais de 15 residências diferentes, então eu não consigo ter esse apego a uma casa. Então eu ficava pensando, cara, pra que tudo isso? Só muda logo. Então foi difícil pra mim entender e isso acabou prejudicando a minha experiência com essa leitura. Mas assim, comparado com os outros livros do Pseudônimo, com o Fúria, com a Longa Marcha, esse é um livro muito melhor escrito. Mas a história não rolou, não. O próximo livro é o Dança Macabra, primeiro livro de não ficção do King. E para mim, esse é um livro muito bom. Apesar de muito conteúdo apresentado desse livro não me chamar muito atenção, o King escrevendo como ele mesmo é hilário. E ele escreve como se ele estivesse trocando uma ideia com você super informal. Bem gente como a gente, eu me diverti horrores com ele. E aqui ele dá vários pitacos em obras de terror, num geral, que ele experimentou ao longo dos anos. Então ele fala sobre o rádio, quando antigamente era narrado, né, histórias de terror pelo rádio. Essa parte, inclusive, eu acho bem legal. E ele também fala de filmes, de obras literárias. Só que assim, quem quiser ler esse livro já vai ciente que o King ele sai metralhando nos spoilers. Então, quem não quiser tomar spoilers já vai preparado para pular algumas partes, porque aqui nesse livro King não tem freio, não. Como dos livros que ele citou eu não me importei de levar spoilers, então eu simplesmente ignorei. Mas eu amei quando ele fala de jornalistas que criticam o gênero do terror, criticam o King, e ele reage de uma forma sensacional. Gente, sério, esse homem é incrível. Próximo livro é o Cujo e mais um livro absurdo. Que leitura sensacional! Aqui a gente conhece o Ted, que é um menininho, filho da Donna e do Vicky. E aí a gente vai conhecendo ao longo da narrativa sobre a família, sobre os personagens. Também sobre o Cujo, ou Cujo, que é um São Bernardo de 90 quilos. É um cachorro gigantesco, mas super bonzinho, só que ele não foi vacinado. E aí ele acaba contraindo o vírus da raiva e taca o terror na cidade. E esse livro, ele é extremamente agonizante, descritivo. Dá pra sentir realmente o que cada personagem tá passando. A forma gradual do drama que eles passam é, nossa, bem tocante. E aqui o King fala que ele queria atingir o leitor como um tijolo jogado pela janela e que o livro deveria ser uma espécie de agressão pessoal. E assim, realmente, foi exatamente isso que ele conseguiu fazer comigo. Eu me senti bem agredida com o final desse livro, eu chorei largada. E aqui ele tem uma referência monstra de Zona Morta. Então eu super indico, quem quiser ler o Cujo, lê o Zona Morta antes, que vai ser uma experiência de leitura muito mais positiva. Próximo livro é O Concorrente, mais um livro do Pseudônimo. E pra mim esse livro é ok, thank you, next. E ele também é uma distopia, mas pra mim ele é infinitamente melhor do que o A Longa Marcha. E que vai apresentar pra gente o Benjamin, que ele se inscreve num rolê também, que é um reality show televisionado. E ele participa disso pra tentar salvar a filha dele, que tá doente. E quando tem essa participação no reality, a família começa a receber dinheiro. Só que aí começa a dar ruim, o Benjamin começa a duvidar do programa, do governo. Eu, sinceramente, não achei nesse livro nada de muito incrível.
mas até agora, de todos os livros do Pseudônimo, esse daqui é o que eu mais gostei. Próximo livro é O Pistoleiro, volume 1 da saga Torre Negra. Aqui a gente conhece o Roland, que está à procura do Homem de Preto. E a primeira leitura desse livro, para mim, foi ok, thank you, next. Só que assim, é quase indo pro não rolou muito. Eu achei essa leitura bem confusa. O próprio King pede desculpa porque ele começou a escrever essa saga bem novinho. Ele tem vários diálogos que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Só que assim, nesse exato momento eu tô lendo Os Olhos do Dragão e tá começando a fazer mais sentido o que rolou ali nesse livro do Pistoleiro. Só que só nesse livro atual que eu tô lendo agora, que é o 21º, tá começando a fazer sentido. Só que assim, antes de ler o livro 2 da saga Torre Negra, eu vou reler o Pistoleiro, porque é meio que unânime, a maioria que leu esse livro fala que a releitura dele é uma experiência muito melhor. Então, veremos. Por enquanto, ele tá aqui no livro ok. O próximo, então, é o Creepshow, que é um livro de quadrinhos da Dark Side Books. E esse livro, pra mim, não rolou muito, não. A edição em si desse livro é incrível. As ilustrações são sensacionais, mas o tipo de história, de narrativa, não é um estilo que eu gosto, é um terrorzão bem mais escrachado, um humor mais ácido. É muito nonsense e eu não curto muito essa vibe, então pra mim não rolou muito não. Porém, o próximo, que é o Quatro Estações, atualmente é o meu livro queridinho de todos, é um livro absurdo. Aqui tem 4 contos, um melhor que o outro. Todos os contos, sem exceção, têm altas críticas sociais. O primeiro conto, que é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que inclusive tem a adaptação Um Sonho de Liberdade, que é igualmente incrível, e fala sobre a corrupção nos sistemas prisionais, e foca muito também na resiliência do personagem principal. Depois tem o conto Aluno Inteligente, que vai falar sobre um menino que encontra um cara que serviu o regime nazista, e aí o menino ele faz o cara contar as experiências que ele teve no Holocausto. O terceiro conto é O Corpo, que se passa em Castle Rock, e fala sobre um grupo de amigos que está em busca de um corpo, né, um cadáver, que também tem uma adaptação incrível, que é A Conta Comigo. E o último conto, que é o Método Respiratório, fala sobre um clube em que alguns colegas de trabalho eles se reúnem toda quinta-feira para contar histórias um para os outros. Uma dessas histórias é sobre uma mulher que está grávida e ela é solteira. E ela fala o quanto ela era criticada e julgada e tratada de uma forma completamente diferente das outras mulheres grávidas que eram casadas. E esse livro ele merece uma resenha bem especial que eu vou trazer em breve. E por hora ele é simplesmente o melhor livro do King, na minha opinião, até então. O próximo livro é o Christine e também outro livro absurdo. Que delícia que é esse livro. A premissa dele não parece ser nada demais, inclusive ela é meio boba porque fala sobre um carro assassino, mas a narrativa dele é muito gostosa. Ele é narrado pelo Dennis a maior parte do livro em primeira pessoa e ele é um personagem que eu gosto muito. Ele é muito engraçado, ele fala muito sobre a amizade dele com o Arnie e ele também fala como surgiu a Christine, que é o carro maluco. Esse livro ele é muito bom, eu super indico para quem quer começar a ler os livros maiores do King, porque aqui o Christine ele tem por volta de 600 e poucas páginas, e eu acho ele incrível. Próximo livro é O Cemitério, mais um livro absurdo do mestre. E aqui tudo que o Christine tem de terror com um toque de humor, O Cemitério tem de terror com um toque muito drástico de drama. Ele fala bastante sobre lidar com o luto e passar por experiências horríveis e ainda manter a sanidade mental. E aqui a gente conhece uma família que é super carismática. Tem o Louis, que é o pai, a mulher, que é a Rachel, e eles têm 2 filhos, a Ellie, que é uma menina um pouquinho mais velha, ela é uma criança, e o Gage, que é um bebê. E também eles têm um gatinho chamado Churchill. E aqui o King aborda alguns traumas da mãe que faz com que o pai tome medidas drásticas, justamente quando eles precisam lidar com o luto. E é um livro extremamente perturbador. Tem uma parte do livro que o King faz a gente de trouxa, depois de fazer a gente sofrer tanto. E pra mim é um livro com nenhum defeito. O próximo é A Hora do Lobisomem e esse livro pra mim não rolou muito não. Aqui a gente conhece uma história típica de lobisomem, com um toque característico do King, que é retratar crianças de uma forma que beira
a perfeição, mas no geral mesmo eu não achei esse livro nada demais. Eu achei ele bem raso, mas que ele foi melhorado pela edição absurda da Suma de Letras, que tem ilustrações incríveis. E eu achei só isso mesmo. O próximo é o Talismã, que foi o último finalizado do Mestre, e esse livro pra mim também não rolou muito não. Aqui o King, juntamente com o Peter Straub, apresenta pra gente o Jack Sawyer, que ele sai em busca do talismã para salvar a vida da mãe dele, que tá com câncer. E aí ele começa a descobrir mundos paralelos, criaturas diferentes. E apesar de ser uma premissa que me chama muito a atenção, o desenvolvimento dele, nossa, eu não gostei, eu achei muito monótono. Eu acho que foi um dos livros mais arrastados que eu já li até agora do King. Várias partes eu achei muito chato, não me dava ânimo para continuar lendo. Vários momentos eu ficava, tá bom, meu filho, vai logo. Então, no geral, a experiência foi mais negativa do que positiva. Mas assim, ainda bem que observando como que ficou, né, a posição de todos os 20 livros, dá para entender por que o King é o meu autor preferido da vida. E eu tive pouquíssimas experiências negativas, né, experiências ruins lendo os livros dele. E ainda esse ano na programação tem vários livraços que geral ama, como It, Misery, Tripulação de Esqueletos. O atual que eu tô lendo, Os Olhos do Dragão, tá incrível, eu tô amando demais essa leitura. Então, se você quiser me acompanhar nessa jornada de ler todos os livros do King, me acompanhe nos próximos vídeos. E me contem aqui nos comentários qual a experiência de vocês lendo Stephen King. E até o próximo vídeo, um beijo e tchau!